Capítulo 10. A Lei da Atração. Nos capítulos anteriores, nós falamos de todas as formas em que a energia radiante se apresenta. São elas: luz, calor, eletricidade e magnetismo. Essas formas são criadas pelo movimento das partículas. Agora, vamos falar da causa desse movimento. A ciência se mantém um tanto nebulosa sobre esse assunto, mas de um modo geral, assume que ele é causado pelas relações e posições das partículas decorrentes das suas respectivas qualidades atrativas. Bem, essa explicação é bem melhor que a antiga que recuava e se confundia numa porção de palavras difíceis. A lei da atração é a grande lei da natureza e opera em todos os planos da vida. Vamos começar pela maior exibição dessa lei: a gravidade. A gravidade é o grande enigma do universo. Ela é muito mais do que o poder que puxa as coisas para o planeta. O poder da água resulta da gravidade, mas mesmo a energia das cataratas do Niágara é insignificante quando comparada com outras manifestações do poder gravitacional. Toda partícula da substância exerce atração sobre outra partícula. De acordo com a nossa crença, essa atração é uma forma de esforço mental, e podemos considerar a atração como sendo uma forma do que chamamos desejo ou amor. Se você pensar dessa forma, entenderá melhor essa linha de pensamento. De acordo com o dicionário Weber, a atração é um poder invisível que permite a um corpo atrair algo para si. A maioria das pessoas, quando pensa sobre a gravidade, se conforma com a ideia de que ela é um poder que puxa as coisas para a Terra. Mas ela faz muito mais do que isso. Ela é também a força de atração que mantém os planetas e os sóis em suas posições. Vamos ver essa lei em operação. A astronomia ensina que o movimento dos planetas ao redor do Sol e das luas em volta dos planetas são causados pela gravidade. Se não fosse por essa força, o Sol e os planetas voariam livres pelo espaço. E na física, aprendemos que a gravidade impede que as coisas e as pessoas se desgrudem da superfície da Terra e voem pelo espaço. O centro da Terra é o centro da atração, porque é nele que as partículas estão agregadas. Não devemos supor que as coisas são atraídas para baixo. Elas são atraídas para o centro. Grandes massas de terra, como grandes montanhas, por exemplo, exercem um grau diferente de atração e gravidade, e experimentos têm mostrado que a proximidade com uma grande montanha pode desviar levemente um prumo. A razão pela qual os corpos perdem peso ao descerem da superfície da Terra é que eles deixam acima deles uma certa porção das moléculas que compõem a Terra. A ciência ensina que se a Terra fosse oca, no centro o peso seria zero e um corpo flutuaria tal qual um balão de ar. Considerando que o raio da Terra tem 400 mil milhas, um corpo que pesasse 100 quilos na superfície pesaria apenas 75 quilos na profundidade de 1000 milhas. Isso nos leva a supor que a substância da qual a Terra é composta tem uma densidade uniforme da superfície ao centro. A partir de uma distância igual acima da superfície da Terra, os corpos liberados chegariam à superfície exatamente no mesmo grau de velocidade e exatamente ao mesmo tempo, independentemente do peso ou tamanho. Por exemplo, um pedaço de cortiça ou um pedaço de chumbo viajariam com a mesma rapidez. No caso em que uma substância mais leve, como uma pena, viaja mais lentamente do que um pedaço de chumbo, a causa é que o objeto leve encontra mais resistência do ar. Concluindo nossa consideração sobre a gravidade, chamo a sua atenção para o fato de que ela difere das formas de energia radiante, como calor, luz, eletricidade e magnetismo, em vários detalhes muito importantes, o que leva a crer que estes últimos são apenas consequências do primeiro.
Para começar, a gravidade, até onde sabemos, não depende de nenhuma outra força ou energia. Não é derivada de nenhum reservatório de suprimento. Pelo contrário, parece ser autossuficiente. Ela parece ser algo constante e existe entre os átomos, moléculas e massas. Lembre-se que as moléculas e átomos não estão em contato direto, pois sempre há algum espaço entre eles, ainda que esse espaço seja imperceptível para nós. Sendo assim, a gravidade age instantaneamente, não necessitando de tempo para passar entre os corpos, como no caso da luz, do calor, da eletricidade e do magnetismo. A luz viaja pelo éter na forma de ondas à velocidade de 184 mil milhas por segundo, e o mesmo acontece com o calor e com a eletricidade, mas a gravidade viaja instantaneamente. Por exemplo, se uma estrela nascer em algum lugar distante, levará milhares de anos para que a luz dela chegue até nós, mas o seu poder de atração será exercido instantaneamente. A gravidade não precisa ser transportada por nenhum meio, como o éter, por exemplo, e sua ação não é atrapalhada por nenhum tipo de corpo. Agora, vamos considerar outros tipos de atração. Nos capítulos anteriores, nós vimos que a forma de atração chamada coesão faz com que as moléculas cuidem umas das outras e que os diferentes graus de coesão determinam a densidade do corpo. Se a força atrativa da coesão for subitamente removida, os corpos mais sólidos, bem como os mais leves, voariam instantaneamente na forma de um pó muito fino. A separação das moléculas ocasionada pelo calor é chamada pelos físicos de repulsão, mas o escritor defende que a repulsão é uma coisa totalmente diferente e que o calor apenas faz com que as moléculas percam uma parte do seu poder de atração. As moléculas são como namorados que, atraídos um para o outro, permanecem juntos, a não ser que sejam brutalmente separados ou que a atração se dissipe. Como foi dito no capítulo anterior, as chamadas propriedades da matéria, como a dureza, tenacidade, maleabilidade e ductilidade, são simples evidências de uma persistente coesão das moléculas. Uma espécie de amor forte ou desejo de amor recíproco que desperta nelas uma adoção de todo e qualquer meio de resistência e prevenção de separação. Cada propriedade da matéria parece ser a ação das moléculas resistindo à separação em obediência a essa lei. A atração dos átomos é chamada de afinidade química. O átomo é uma unidade da matéria e é também a menor partícula dela. Os átomos manifestam uma atração uns pelos outros e formam combinações ou casamentos chamados moléculas. É importante lembrar que quando os átomos casam, eles não fundem as suas identidades. Cada átomo mantém a sua própria identidade e fica intacto se o casamento for destruído por um processo químico que é chamado de divórcio molecular, quando um átomo abandona o seu parceiro e procura por um novo. Os átomos são inconstantes e, vez por outra, trocam o seu parceiro por outro mais interessante. O escritor considera a gravidade, a coesão, a adesão e a afinidade química como formas relacionadas da mesma coisa e acredita que a lei da atração é a causa subjacente de tudo o que chamamos de energia, força ou movimento. Existem outras forças além da gravidade, e a mais ativa delas é a afinidade química. Por exemplo, um átomo de oxigênio tem uma atração muito grande por um átomo de carbono. Dentro de certos limites, essa atração é muito forte. Para o escritor, parece que a partícula da substância encontra dentro da sua mente um desejo constante embutido em sua natureza que faz com que busque satisfação. Essa ânsia por satisfação provoca uma inquietação e busca uma solução em duas linhas. Essas duas linhas são indicadas por dois desejos inteiramente diferentes que ela encontra dentro de si mesma. O primeiro é o desejo ou inclinação para buscar a companhia de alguma outra partícula. O segundo é um desejo ou inclinação
para estar livre de apego ou de laços. O desejo de apego surge da força da linha de atração que existe entre cada partícula da substância. O desejo de não apego surge de alguma inclinação interior pela liberdade. Esses dois desejos ou inclinações podem ser chamados de desejo por impressão e desejo por expressão. O desejo de impressão se manifesta ao longo de linhas de ação com tendências ao apego, companheirismo e combinação. O desejo de expressão se manifesta ao longo das linhas de ação com tendências à individualidade, liberdade e independência. Ambos são desejos fortes e tendem a produzir inquietação que resulta em movimento. O desejo de impressão está sempre em ação puxando e é sempre modificado e contrariado pelo desejo de expressão que empurra. O resultado do jogo desses dois desejos são a atividade, o movimento e a mudança. Esses desejos conflitantes das partículas nas linhas de atração produzem a dança dos átomos e o movimento dessas partículas. Quando a partícula se manifesta ao longo das linhas de expressão, ela se afasta da outra partícula e, consequentemente, empurra a outra partícula para longe. Quando ela se manifesta ao longo das linhas de impressão, ela vai em direção a outra partícula e, ao mesmo tempo, puxa essa outra partícula para si. Esse jogo de puxa e empurra é chamado pela química de atração e repulsão das partículas. O poder de atração parece uma questão inerente à natureza da partícula, e no ato de puxar e empurrar se encontra a causa das vibrações que produzem a energia radiante, conhecida como luz, calor, eletricidade e magnetismo.